Boa tarde, irmãos, graça e paz. Mais uma vez, agradecemos ao Senhor. Hoje nós estamos no dia 31 de janeiro de 2026. E isso nos invoca a lembrarmos que quarta-feira passada, dia 28, o Ministério Pescadores de Homens, pela graça de Jesus e somente pela graça de Jesus, completou 9 anos espalhando o Evangelho nas ruas, nos bairros de João Pessoa, a nossa cidade, a nossa Jerusalém. E isso é motivo de glória para o céu. Nós somos os servos, nós somos os embaixadores de Cristo, nós somos aquele que pega a mão e coloca no arado. E para nós é um privilégio podermos, durante 9 anos, pregarmos a palavra santa, o Evangelho da paz, o mistério do Evangelho, esse que nos impulsiona a vivermos o nosso dia a dia. Apesar de nós nos encontrarmos uma vez por mês para esse efeito, ou seja, para a obra missionária, nós sabemos que a nossa evangelização é diária, é um aprendizado sempre no processo de santidade ou no processo de santificação. Por isso queremos agradecer a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado mais uma vez pelo mover do Teu Espírito, por nos fazer compreendermos o que é a obra da regeneração, que é uma promoção de Deus naqueles que Ele escolheu para isso. Então agradecemos, Senhor, pela conversão, por causa do arrependimento e da fé, que veio pela graça, pela justificação feita por Jesus, pela adoção como filhos de Deus e, claro, pelo processo de santificação que nós estamos nele, desempenhando aquilo que é obediência restrita ao Senhor. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Toda glória, louvor a Ti. Então, meus irmãos, eu estava falando hoje com o Soraya sobre quando nós estávamos fazendo o devocional, algo que talvez nós nunca pensássemos antes, quer dizer, nós nunca tivemos esse foco. E eu perguntava a mim qual o significado da vida de Jesus. No período que ele passou encarnado, até os 33 anos, mas o foco nosso sempre é na morte de Jesus, na cruz, claro, pela relevância da cruz, pela ressurreição, pela assunção aos céus. Mas a vida de Jesus, por que é que Jesus simplesmente ele não desceu direto para a cruz e morreu e resolveu ali despertar? Mas porque teve uma vida como homem, vida humana. E essa semana eu aprendi pela palavra de Deus que a vida de Jesus ela tem um objetivo exatamente de fazer aquilo que Adão não fez, ou seja, a obediência restrita ao Senhor. Porque ele foi desobediente. Então precisava que Jesus, como homem, ele é Deus e homem, ele fizesse aquilo que não foi feito, ou seja, a obediência a Deus. E é exatamente isso que Jesus fez, por isso que diz que Jesus é santo, por isso que diz que Jesus na terra não pecou, por isso que Jesus fez aquilo que nós jamais faríamos. Então esse é o sentido da vida de Jesus antes da morte. E claro, aí a ressurreição veio, ele ascendeu ao céu, está sentado à direita e nós aprendemos da necessidade que temos da sua graça. Então hoje, nesse dia, nós queremos levantar a seguinte questão. Onde é que podemos ouvir a mensagem resumida e profunda do Evangelho? Nós sabemos que existem vários versículos na Bíblia que falam e tratam do Evangelho, que é o poder de Deus, que não devemos nos envergonhar do Evangelho, e mais outros e outros. Mas na Bíblia existe um que nós queremos focar. Eu estou me lembrando aqui, a primeira vez que eu fui evangelizar, eu era da Igreja Cidade Viva, e lá o pessoal se reuniu para fazer um ato de evangelização. E ensinaram lá que era bom que nós soubéssemos pelo menos
João 3,16. E me veio à memória isso. A minha preocupação era decorar João 3,16. Não sabia de nada. Muito pouco. Eu não abria a Bíblia, não conhecia a Bíblia. Mas eu estava lá, eu e Soraya. E ali eu tentei decorar João 3,16. E jogaram a gente nas ruas. E ali foi a graça do Senhor. E ali eu sentimos, né, o pulsar do Espírito e a verdade de Deus instalada em nós. Neófitos, vamos dizer assim, né, não éramos conhecedores muito da palavra de Deus, mas já éramos convertidos. Então, é a prova de que Deus converte aqueles que Ele quer, não é? Exatamente, os miseráveis, os pecadores que se arrependem e buscam ao Senhor. Então, João 3,16, vou falar rapidamente aqui, que é um diálogo noturno onde Jesus explica a sua missão de amor e salvação para o líder religioso farisaico Nicodemos. E é considerado esse versículo como um versículo chave da Bíblia, porque ele resume o Evangelho em 3 partes: o amor incondicional de Deus, o sacrifício de Jesus e a promessa de vida eterna. Eu nem li aqui ainda o verso, mas eu vou ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereçam e tenham vida eterna. E aqui está o amor incondicional de Deus, o sacrifício de Jesus e a promessa de vida eterna. E outra coisa que nós aprendemos com o tempo é que o próprio Jesus é quem explica o plano da salvação de Deus. É Jesus que diz essa frase. É interessante, muita gente não sabe, né? Declarando o amor de Deus, que deu o seu Filho unigênito, garantindo vida eterna somente a quem nele crê. E unigênito, essa palavra, né, que às vezes assombra, porque no primeiro momento a gente não sabe o que é, mas unigênito é o Filho, dizer que ele é o Filho único, ou seja, ele não foi criado, ele é Deus. Então ele é um Filho singular, né? É um Filho incomparável de Deus. Ele tem a própria natureza divina, né? Jesus é natureza divina também. É o Deus encarnado. Como substanciação de Deus. Então nós somos filhos de Deus, mas nós somos filhos adotados. Nós não somos o Filho unigênito de Deus. Então, meus irmãos, com essas palavras, eu quero trazer, por meio do Espírito, a inspiração que nós necessitamos para levar o Evangelho a essas pessoas que hoje ouvirão, e muitas delas, com certeza, pela voz do Espírito, pela vontade de Deus, né, terão o seu destino. Então nós queremos agradecer a Deus por tudo isso e que sejamos aqueles que honram o Senhor. Todas as vezes, né, que nós estamos entendendo da necessidade da pregação do Evangelho, que o façamos com privilégio, com alegria, com amor, com dedicação, para a glória única de Deus. Amém. Vamos fazer a oração. Vamos orar, pessoal. Vamos orar, vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus por esse momento. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pela tua graça, teu amor sobre esse grupo, sobre todos nós, sobre aqueles que te aceitam. Obrigado, Senhor, Salvador e amigo, protetor. Em nome do Senhor Jesus, Amém. que o Espírito Santo de Deus esteja aqui grandemente no evangelismo, abençoando cada evangelizado e aos evangelizadores, para que a tua graça, o teu amor, o teu renovo, a renovação da mente aconteça em todos nós, os evangelizados, os evangelizadores, para que possa haver um espírito de renovo muito grande, Senhor. Que tu és um espírito de renovo, de vida constante. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pelo nascimento de todos nós aqui. Que o Senhor nos escolheu no tempo. Então, cada dia de nós, Ele sabe cada coisa que vai acontecer. E somente a Ti podemos confiar no presente, no futuro e nas lembranças. Em termos de cura, em termos de renovação, em termos de alegria, de gratidão. Em nome do Senhor Jesus, enche dos teus valores cada vez mais, Senhor. Sabedoria, amor, seguimento, paz, harmonia, gratidão, humildade, domínio próprio.
orando por esses amigos. E por isso o Senhor quer ver a gente tendo e rompendo em fé a cada dia e se alegrando. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado. Amém. Obrigado. Vamos lá, irmãos.